Pronto, não tem problema não. A gente começou faz pouco tempo, então vamos lá. Então, o que a gente está vendo aqui é composto de Grignard, em que nesses compostos, né, para que a gente possa montar, a gente tem que colocar o nome do halogênio ligado ao magnésio, mais o radical e a palavra magnésio. Então, se é bromo, brometo, aí são 4 carbonos. Foi, Leonísio, acabei esquecendo. São 4 carbonos, ligação livre na extremidade, butil. Então, brometo de butil, mais a palavra magnésio. Certo? Vamos ver outro exemplo? 4, né? Vamos pegar aqui. H3C, CCH3, CH3, aí aqui o magnésio e o flúor. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto. Então, da mesma forma, quem é o halogênio, ó, vai ser o flúor. A gente sabe que o íon flúor vai se chamar fluoreto. Certo? Então, primeiro é o nome do halogênio. Então, fluoreto Aí o nome deste radical, ó, 4 carbonos, ligado à ligação livre num carbono terciário. Então, vai ser terc-butil. Terc-butil. Ou pode só ser T-butil, né? Fluoreto de terc-butil, magnésio. Tá bom? Então, fica assim essa nomenclatura, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você tiver uma cadeia fechada, né? Por exemplo, com anel benzênico. Como é que fica? Então, se eu tiver assim um anel benzeno e aqui magnésio e iodo, tá? Então, mesmo jeito, ó. Halogênio é iodo, vira iodeto. Então, iodeto de... Aí o nome do radical ligado ao magnésio, que vai ser aí fenil, certo? Iodeto de fenil mais magnésio, ok? Vamos pegar outro. Um último exemplo aqui, 6. Vou colocar aqui CH3 e aqui magnésio e cloro. Então, o que é que acontece? Ó, se vocês lembrar o que vocês viram lá na parte de radicais, ó, eu sempre vou contar a respeito do CH3, né? Ó, 1, 2, 3. 1, 3, a gente diz que é meta, a posição meta, né? Então, se a posição é meta, como é que a gente vai fazer? Pronto, vamos lá. E o composto? Como é o nome desse radical aqui todo? Aqui, ó, é o toluíl. Então, na verdade, vai ficar o meta-toluíl, tá certo? Com isso, o nome do composto vai ser, primeiro é o halogênio, se é cloro, vira cloreto. Cloreto de, nome do radical, está na posição meta e é toluíl. Então, meta-toluíl ou M-toluíl, mais a palavra magnésio.
certo? Então fica cloreto de metatoluil magnésio. Alguma dúvida, pessoal? Isso aí tudo eu estou tirando um print para enviar para vocês, tá? Então vamos lá, voltando. Puxa, pronto. Então já que a gente viu isso aqui, né? Deixa eu só tirar também um print dessa parte para enviar para vocês. Agora algumas características, né? Em relação aos compostos de Grignard. Primeira coisa, os compostos fazem parte de uma classe organometálicos, quer dizer, tem parte orgânica e tem parte metálica, certo? Então, onde é que está a parte orgânica? É a parte onde tem o carbono, essa parte do radical, certo? E onde é que está o metal? Justamente no magnésio. Então, são chamados de organometálicos, porque é um metal associado a um composto orgânico e que possuem o metal diretamente ligado à cadeia carbônica, como nós já vimos agora, tá? A reação de síntese de um composto de Grignard é feita a partir de um haleto, né, com o magnésio metálico em um meio de éter anidro. O que é isso? Como assim, professor? Como é que essa reação vai acontecer? Bem, deixa eu mostrar essa reação para vocês. Ó, reação de formação. A reação de formação. Então, digamos que eu tenho assim. Eu tenho aqui um, um haleto orgânico, CH3Cl. O que é isso, CH3Cl? É o clorometano, ou cloreto de metila, certo? Isso é um haleto orgânico, que a gente já viu. Então, eu vou pegar e unir ao magnésio, tá certo? Magnésio metálico. Magnésio é um metal sólido, certo? Ou nesse caso aí, aquecido, diluído, tá certo? Então, a reação química que vou unir os dois, o que é que vai acontecer? Vai haver aqui uma ruptura, certo? O magnésio, ele é 2+, ou seja, ele precisa de dois negativos, né, para poder ele associar-se, né? Ou seja, se ele é 2+, ele tem dois elétrons sobrando e vai entregar esses dois elétrons a quem está precisando, seja os dois de uma vez ou um de cada vez. Então, na verdade, o que é que vai acontecer? Você tem esses dois, tá? Vai acontecer do CH3 se unir a ele por um lado e o cloro se unir a ele pelo outro lado, tornando o quê, ó? CH3, aí magnésio e o cloro. Só que o que é que acontece? Isso aqui não existe. Por que não existe? Porque, na verdade, esse tipo de ligação que você está vendo aqui é uma ligação do tipo covalente. Essa ligação covalente com o metal ela não existe. É uma ligação iônica, certo? É uma ligação iônica. Então, na verdade, o correto a fazer é CH3, certo? Aí tem essa ligação aqui, que não é uma ligação covalente, certo? É uma ligação, digamos assim, é uma aglomeração iônica, em que a ligação ela só vai dizer que está tendo uma doação do magnésio para o CH3. Então, na verdade, ela deveria estar assim, ó.
Deixa eu só mostrar para vocês. Deveria estar assim, magnésio, certo? Aí tem um elétronzinho aqui, ó, que ele está doando para cá. Deixa eu colocar de outra cor para vocês verem melhor. Tem um elétronzinho aqui, um elétronzinho aqui. Aí ele está fazendo a doação para cá e ele está fazendo a doação do outro para o outro lado, que é o cloro. Com isso, nós escrevemos eles juntos. Então, daqui nós vamos ter CH3, magnésio, cloro, certo? Mas a ligação mesmo covalente, ela não existe. O que existe é uma doação de elétrons do magnésio para o metil, ou do magnésio ou não, e do magnésio para o cloro. São dois elétrons que estão recebendo, que estão sendo doados. Dois elétrons de magnésio, um vai para o halogênio não, um vai para o radical, certo? Que é para ligar o radical à parte orgânica, e o outro vai para o halogênio, no caso o cloro aí, podia ser o cloro, flúor, bromo e outro. Ok? Alguma pergunta? Ok, deu para entender? Ok, gente. Deixa eu só finalizar aqui. Pronto. Só um segundinho, tá, pessoal? Eu vou só aqui abrir a porta rapidinho e a gente já volta. Pronto, gente. Continuando. Só... Bom dia, Gessé. Bom dia, Henrique. Então vamos lá. A ligação carbono-magnésio é considerada predominantemente covalente, porém é altamente polar, certo? Então, nós temos aí a questão da polaridade, por quê? Porque o magnésio é eletropositivo. E, no caso aí, a parte orgânica, ela passa a ser negativo em relação à relação entre magnésio e a parte orgânica, tá certo? Parte orgânica, quando eu falo, é onde tem os carbonos, tá? A ligação magnésio halogênio é iônica. Ah, só uma observação. Mesmo ele dizendo, a ligação carbono-magnésio é considerada predominantemente covalente, porque há um compartilhamento. Só que assim, magnésio não faz compartilhamento. Magnésio, ele é um metal. Magnésio, ele faz uma doação. Ele não tem por que fazer compartilhamento. Porque magnésio, ele tem 12 elétrons. Dos 12, para ele ficar estável, ele tem que perder 2. Tá? Então, se ele perder 2, ele vai ficar com 10. A última camada dele, ele vai ficar com a camada K. Para quem lembra lá do primeiro ano. Ele vai ficar com a camada K. Deixa eu escrever que fica mais fácil de entender. Ó, ele tem aqui, ó, magnésio. Aqui. O magnésio, ele tem 12 elétrons. Quando você distribui, tem 1s2, camada K, 2s2, 2p6, camada L,
né, que dá 10, e ele tem 3s2, camada M. Então, esses dois aqui, ó, ele tem que perder. De acordo com a regra do octeto, ele tem que perder para ele ficar estável com 10. E na última camada, ele fica com 8, certo? Então, essa ligação covalente que ele fala aí, do magnésio com o carbono, certo? Ela não existe, tá? Ela é uma ligação em que há uma doação, quer dizer, o magnésio ele cede, né, o elétron dele ao carbono, o carbono vai ficar estável e ele vai ficar estável. É isso que está acontecendo, tá certo? Só para esclarecer, tá? E no caso do magnésio com o halogênio, certo? Aí sim é de forma bem direta uma ligação iônica, porque você tem aí um eletropositivo e outro bem eletronegativo, tá certo? Então realmente aí é uma ligação iônica. Agora, do outro lado, magnésio-carbono, apesar de ser uma ligação iônica, é uma ligação iônica fraca, tá certo? Porque o carbono ele não tem uma eletronegatividade alta, ele tem uma eletronegatividade baixa, tá? Então tem essa relação aí entre o magnésio, o halogênio, o magnésio e o carbono, tá? Aí a penúltima, são compostos extremamente reativos, reagem com muitos compostos orgânicos, como água, gás de carbono e oxigênio, certo? Então eles têm uma alta reatividade. Então eles podem causar explosão, por exemplo, eles podem reagir rapidamente queimando, eles podem é, fazer com que a reação ela aconteça de forma mais rápida. São largamente utilizados na síntese, quer dizer, na produção de alguns compostos orgânicos importantes, como álcool e ácidos carboxílicos. Tá? Então está aí uma das utilidades, duas das utilidades em relação aos compostos de Grignard. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Bem, pessoal, então aí tem um quadrozinho, resumo das funções, né, da maioria das funções oxigenadas, que vocês podem, que pode ser usado para revisão, né? Então, se tiver OH ligado a carbono saturado, quer dizer, só com carbono, só com ligação simples, álcool. OH ligado a carbono com dupla, enol. OH ligado diretamente ao anel benzeno, fenol. Então, apareceu o OH, a hidroxila, a gente tem essas três possibilidades. Se o OH estiver ligado a carbono saturado, quer dizer, só com ligação simples, álcool. Se estiver ligado a um carbono com dupla, enol. Se estiver ligado a um anel benzeno, fenol. Então, assim você consegue diferenciar as três possibilidades se aparecer o OH. Se aparecer o C dupla OH, quer dizer, o C dupla O na extremidade, a gente tem um aldeído. Se ao invés da carbonila, né, que é o C dupla O, ao invés de estar na extremidade, tiver entre carbonos, é uma acetona. E se tiver a situação ao invés da carbonila, quer dizer, só com oxigênio, C dupla O, se tiver dois oxigênios, C dupla O, aí se na extremidade a gente tem um ácido carboxílico. Se a gente tiver entre carbono, aí a gente tem um éster. Aí está a diferença entre éster e ácido carboxílico. C dupla O na extremidade é ácido carboxílico, tá? Que é essa última situação aqui, ó. Essa, C dupla O, OH. No caso, é a carboxila na extremidade, tá? E se eu tiver aí C dupla O, mas entre carbonos, né, deixa de ser um ácido carboxílico e passa a ser um éster, tá bom? Uma outra situação, anidrido, é quando a gente tem o quê? É quando a gente tem a situação
de você ter, por exemplo, a reação de dois ácidos carboxílicos, né? Eu tenho dois ácidos carboxílicos, que eles vão se romper e vão se unir. Vão perder aí água, vão desidratar e vão se unir, né? Formando essa estrutura que vocês estão vendo aí, né? Essa estrutura aqui, que vocês estão vendo aí, que são três oxigênios na cadeia, tá bom? O cloreto de ácido é um ácido carboxílico em que perdeu o hidrogênio e ganhou um halogênio, né? É a reação de um ácido carboxílico com um gás, né? Pode ser cloreto de ácido, iodeto de ácido, brometo de ácido, fluoreto de ácido, certo? Então você vai ter esse tipo de possibilidade, tá certo? É um sal ácido, é chamado de um sal ácido, tá? Tem o sal orgânico. O que é um sal orgânico? É quando você tem um ácido carboxílico, só que ao invés de ter um halogênio, você tem um metal, certo? Você tem sódio, potássio, lítio, né, rubídio, césio, frâncio, tá bom? Você tem um ácido carboxílico, só que ao invés de um hidrogênio, você tem um metal. E por último, o que vocês estão vendo aí é um éter, que é um oxigênio, e entre o oxigênio você tem dois radicais, certo? Dois metil, dois etil, dois propil, ou um etil e um metil, ou um metil e um isopropil, certo? Iguais ou diferentes. A gente viu isso aí também, tá? Agora aí um quadro resumo das funções nitrogenadas, tá? Onde a gente tem aí amina, amida, nitrila e nitrocomposto, que são essas quatro primeiras que são comuns, comumente aparece, e também aparece aí a isonitrila, e geralmente essa última, né? Que geralmente não é cobrado em vestibular, justamente pelo fato de haver uma grande confusão entre nitrila e isonitrila. Porque, na verdade, se você observar a nitrila e a isonitrila, a única diferença é que na nitrila é CN, né? Que é o cianeto. E na isonitrila é o NC. Então, numa hora de uma prova, você está lá com 90 questões. Tu vai lembrar de bexiga de nitrila e isonitrila só porque troca CN com NC? Então, com certeza a dificuldade é muito maior de interpretação na hora dessa pressão que está sendo sofrida. Tá entendendo? É por isso que eles evitam colocar a isonitrila. E aí, para diferenciar a mina, né? Você tem a derivada da amônia, em que você tem o NH3 com os hidrogênios substituídos, né? Você tem a amida, tá? Que você tem a diferença da amina para amida, é justamente a C-dupla-O, em que você consegue diferenciar tranquilamente, né? Amina e amida. Mesmo nome. Envio, Moisés. Eu estou tirando print e vou enviar tudo para vocês. É bom se vocês, como vocês estão vendo, né? Esse resuminho ajuda demais a você diferenciar uma função da outra. Demais mesmo. Então, você num quadro desse, você consegue ver a diferença, por exemplo, das funções, né? Amina, amida. O nome é parecido, só que a amida tem de ser dupla O. Então, vendo o quadro, você consegue diferenciar. E o nitrocomposto? Você tem aí o NO2, tá? Então, o NO2, você já vê que não é nem amida nem amina. E o nitrilo tem o CN, tá? Com certeza, meninas, com certeza. Eu vou enviar assim para vocês, tá? Vamos para outra aqui. Pronto, finalizamos. Aleluia, Senhor. Esse assunto de funções orgânicas, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre isso aí? Estão entendendo direitinho? Tudo ok?
De funções, Moisés, não, de funções a gente acaba aqui, funções, né? Aí vem o assunto a seguir, que em funções orgânicas a gente estuda, graças a Deus, conteúdo concluído com sucesso. Então, essa parte desse conteúdo, deixa eu só ver onde é que eu coloquei aqui, Jesus. Não, tá aqui não. O próximo. Esse conteúdo de funções é muito importante, tá certo? Muito importante, porque a partir do momento em que vocês conseguem compreender, conseguem entender, certo? Esses assuntos, facilita demais esse próximo agora, que é sobre a questão da isomeria. Que justamente na isomeria é onde você vai diferenciar, tá? Você vai ter que entender como a gente diferencia uma situação de outra, né? Um composto de outro, uma função de outra, tá certo? A gente vai fazer isso agora. No exercício que eu vou colocar para vocês para a semana que vem, vocês vão ver que lá vocês vão ter funções mistas. O que são funções mistas? É justamente quando você tem mais de uma função na mesma cadeia, certo? Mais de uma função na mesma cadeia. E aí o que é que acontece essa mais de uma função? Vai ser para identificar. Por exemplo, você vai olhar o composto e vai dizer, aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um fenol, aqui eu tenho um éter, aqui eu tenho um ácido carboxílico, certo? Então vai ser mais para esse. Eu vou colocar a questão específica sobre composto de Grignard, mas eu vou adicionar questões relacionadas aí à parte em relação às funções mistas, tá? Pessoal, então, agora vamos mudar a brincadeira e vamos, nesse novo conteúdo, aplicar, de certa forma, aplicar o conhecimento sobre funções orgânicas, tá? No nosso juízo, a gente vai ter que diferenciar se o trabalho que a gente está tendo se trata de um hidrocarboneto, se trata de um álcool, de uma acetona, de um ácido carboxílico, de um anidrido. Então a gente vai ter que diferenciar, tá bom? Mas é super tranquilo. O que é isomeria, certo? Isomeria. Isomeria, na verdade, nada mais é do que compostos que possuem a mesma fórmula molecular. Você vai ver lá um composto que tem a mesma fórmula molecular. Por exemplo, porém, elas podem ter cadeias diferentes, funções diferentes, grupos diferentes. Como assim, professor? Bem, só para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando. Eu vou pegar aqui, certo? Eu vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver, meu Deus. Tá, C2, H6O. Então, eu dou uma fórmula molecular igual essa aqui, C2H6O, certo? Então, daqui, eu digo, ó, o que é que você pode gerar? Que função você pode gerar a partir daí? Tá? Ou que estruturas você pode gerar a partir daí? Então, C2H6O, eu posso gerar, por exemplo, um álcool. Como assim, professor? Eu posso gerar um álcool? Ó, eu tenho dois carbonos. Como eu sei que o carbono é tetravalente, ele precisa de quatro ligações de um lado.
e 4 do outro, né? Então, H3C, CH2, deixa eu só ajeitar aqui, CH2, OH. Isso não é um álcool? Hidroxilo é ligado a um carbono saturado. Se você contar, eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. É um álcool. Mas também com essa mesma estrutura, eu posso montar um éter. Um éter, professor? Sim. E como é o éter? Bem, o éter, ele tem um oxigênio no centro e em cada lado ele vai ter, deixa eu só ajeitar isso aqui para não ficar muito. Ele vai ter um oxigênio no centro e em cada lado ele vai ter radical. Se eu tenho 2 carbonos, vai ser H3C e CH3. Se você contar as, os elementos químicos, eu vou ter 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio também. Então, isso é isomeria. Eu tenho uma fórmula molecular e dela, eu posso ter 2 cadeias diferentes, ou então é, duas estruturas em que uma é ramificada e outra é normal, ou então eu posso ter, por exemplo, funções químicas diferentes, e aí eu tenho outras características. Deixa eu mostrar uma outra situação para vocês. Vamos ver outro composto aqui. C4H8. Então, C4H8, eu não tenho oxigênio, eu não tenho nitrogênio. Qual é o único grupo de elemento químico, qual é o único grupo orgânico, digamos assim, que eu posso formar com carbono e hidrogênio? Um carbono e hidrogênio, eu posso formar o quê? Eu posso formar funções oxigenadas, posso formar funções nitrogenadas, eu posso formar compostos de Grignard, eu posso formar haletos orgânicos. Com carbono e hidrogênio apenas na cadeia, eu posso formar o quê? Eu só tenho na cadeia carbono e hidrogênio pela minha fórmula química. Vamos pensar. Eu só tenho carbono e hidrogênio pela minha fórmula química. Então, que tipo de função orgânica só apresenta carbono e hidrogênio? Hein, gente do céu? Repito, Moisés. Veja só, eu quero saber qual é a função orgânica que eu posso trabalhar para esse meu composto C4H8, esse composto aqui. Aí o que é que você observa? Só tem carbono e hidrogênio. Qual é a função orgânica que só tem carbono e hidrogênio? É um álcool? É uma acetona? É um aldeído? É uma função nitrogenada? Qual é o grupo macro? Qual é o grande grupo que eu só tenho carbono e hidrogênio? Agora a gente tem. Pessoal do céu, qual foi o primeiro grupo orgânico que vocês estudaram em orgânica? Qual foi o primeiro? Pelo amor de Deus, que não viram comigo. Como é o nome? Aldeide. Não, criança do Brasil. Moisés, você falou de forma isso.
Moisés disse, mas só disse uma parcela. Eu quero saber o grande grupo. Então, é justamente aí o que Juliane, Emily e Leonilson falou. Hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são justamente o grande grupo macro em que eu só tenho carbono e hidrogênio, tá? Então eu tenho carbono e hidrogênio são hidrocarbonetos. É a primeira coisa que você vai fazer quando você vai identificar o tipo de função, o tipo de estrutura que você quer montar. Primeira coisa, você tem que identificar. Nesse primeiro, eu poderia dizer que era uma. Nesse primeiro que eu estou falando, é esse aqui de cima. Eu poderia dizer que é uma função nitrogenada? Não, porque tem oxigênio, não tem nitrogênio. Eu poderia dizer que é um hidrocarboneto? Não, não poderia, porque tem oxigênio. Tá certo? Então só poderia ser uma função oxigenada. Então você tem para identificar a estrutura a partir da fórmula molecular, você tem que primeiro saber qual é o grupo, o grande grupo, e aí ir diminuindo. Esse segundo, né, esse de baixo, esse segundo, você observa que só tem carbono e hidrogênio. Então é um hidrocarboneto. Mas que tipo de hidrocarboneto a gente está falando? Bem, aí a gente tem que lembrar. Hidrocarboneto, eu tenho que estrutura? Bem, se for CnH2n mais 2 é alcano. Lembra? Alcano? Essa é a fórmula geral do alcano. Se for CnH2n, vai ser um alceno ou ciclano. Se for CnH2n menos 2, vai ser um quê? Um alcino, um cicleno ou então um alcadieno. Então é bom vocês relembrar isso aí. Aí, se você observar dessas subdivisões, em quais eu posso encaixar C4H8? Eu disse que CnH2n mais 2 é alcano. CnH2n é alceno e ciclano. CnH2n menos 2 é alcino, cicleno e alcadieno. Aí C4H8 você pode classificar como o quê? Exatamente, Juliana. Alceno e ciclano. Por quê? Porque foi o que eu disse aqui, ó. O dobro de hidrogênio é igual à quantidade de carbono. Sendo assim, C4H8 eu posso montar um alceno, certo? Que vai ser, ó, H3C, CH2, CH dupla, CH2. Esse, se você contar aí a quantidade de carbonos e hidrogênio, vai ser justamente C4H8. 4 carbonos com 8 hidrogênios. Esse é o acento. E posso montar, como a Juliane mesmo disse, um ciclano. O que seria ciclano? Cadeia fechada, só isso aqui. Em que cada extremidade aqui eu tenho um carbono e cada carbono eu tenho dois hidrogênios, que dá justamente a mesma estrutura. Então eu estou montando com essa fórmula aí um alceno e um ciclano. Ok? Mas vamos dar continuidade, tá? Então vamos lá. Digamos que eu tenho bolinhas, né? E essas bolinhas eu vou começar a montar. Vou fazer um jogo de encaixe, tá? Essa estrutura, essa brincadeirinha é boa quando a gente tem, por exemplo, na sala de aula, né? Bolinha de isopor, ou então a gente tem massinha de modelar que a gente faz as bolinhas e encaixa em palito de dente ou palito de churrasco, por exemplo, dependendo do tamanho da bolinha, né? Palito de dente ou palito de churrasco. Então, o que é que a gente faz? A gente vai
sai encaixando que possibilidades de estruturas nós vamos poder formar contendo essa situação. Se você observar, ó, 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Ó aqui o que foi que eu fiz aqui, ó. Nessa primeira, 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. É a mesma estrutura que você está vendo aqui, ó. Tá? Então, por aí você já sabe o que é que você pode montar. Mas vamos lá, ó. Eu posso montar essa estrutura que você está vendo aí, que é um álcool, né? Um álcool. Ou eu posso montar a estrutura de um éter. É justamente aquilo que eu fiz. Eu peguei, sei que tem oxigênio, então obrigatoriamente tem que ter função oxigenada. Se tem oxigênio, tem que ser função oxigenada. Não tem como ser função nitrogenada, porque não tem nitrogênio, tá? E aí, que possibilidades eu vou ter? Bem, pela quantidade de elementos, eu posso ter aí um álcool ou posso ter um éter. Ou seja, eles são isômeros, porque possuem a mesma fórmula molecular e formam estruturas diferentes. E a gente vai ver que não é só definir que são isômeros, a gente vai poder classificar. A isomeria, nós temos isomeria plana, geométrica e óptica. São 3 tipos de isomeria que nós temos: plana, geométrica e óptica. Aqui nós vamos ver primeiro é a isomeria plana. Como assim, professor, plana? É porque é no plano mesmo, no quadro, a gente consegue ver no plano, tá? Em que nós temos a isomeria do tipo cadeia, função, cadeia, função, o que mais, Jesus? Posição, cadeia, função, posição, metameria e tautomeria. São essas 5, tá? Aí vem depois o estudo da isomeria geométrica, que tem 2 possibilidades. Aí a gente já vai ver ela geométrica em mais de uma dimensão, certo? Em que a gente vai ver, aliás, em uma dimensão, certo? Em 2 dimensões, na verdade, que a gente vê no plano, porém a diferença é que tem mudança de posição. Você tem a posição cis e a posição trans, certo? E vocês não, de vez em quando vem essa situação, né? Os remédios transgênicos ou comidas transgênicas, né? Então, justamente é chamado de transgênico, né? É chamado de trans, porque possui uma formação, uma estrutura diferente, porque existe a cis e existe a trans. Uma posição que a gente vai estudar mais na frente, você consegue classificar como cis, e uma posição contrária, uma posição diferenciada, a gente vai classificar como trans. Professor, e quer dizer que só a posição vai mudar alguma coisa? Sim. Porque, por exemplo, vamos trabalhar com medicamentos. O medicamento que, por exemplo, numa posição cis, ele vai tratar uma doença, na posição trans, ele pode ser o veneno. Uma outra estrutura, certo? É que, por exemplo, você tem um alimento que na posição trans ele é utilizado como ele pode ser consumido normalmente, certo? Ele pode ser consumido e não ter problema nenhum. Só que o mesmo tipo de estrutura, mas sendo na posição cis, se você comer em pequena quantidade, que seja às vezes, certo? Você pode não se sentir bem, pode fazer algum mal ou pode até levar à morte, certo? Então, dependendo do tipo de substância que a gente está trabalhando. E a outra classificação da isomeria é justamente na isomeria óptica, ou também chamada de isomeria do carbono quiral, porque aí a gente chama de isomeria espacial, tá certo? Na verdade, você tem a isomeria plana, que são as 5 que eu falei, né? Cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. Essa é a isomeria plana. A isomeria
espacial, melhor dizendo. A gente tem a geométrica, que é a cis e trans, e a óptica, a espacial, que é a óptica, que é a do carbono quiral, que a gente vê ela como se fosse 3 dimensões. A gente consegue ver a estrutura em todos os lados, tá bom? Então, basicamente, essas são as diferenças entre isomeria. Tá dando para entender, pessoal, até aqui? Ok. Então, é o seguinte, eu vou colocar a chamada antes que eu esqueça, tá? Já são 9h05, só para não esquecer. Pronto. Então, façam a chamada, cliquem aí, por favor, e respondam a chamada, tá bom? Cauane, mulherzinha, é presidente de sala, não? É líder de... Não tá, não? Desculpa, pessoal, é porque eu acho que eu esqueci de desmarcar. Pronto, vê agora. Com certeza agora vai funcionar. Foi, pronto. Era que eu tinha marcado lá para não... Estava marcado para não aceitar a resposta, eu esqueci de desmarcar. Mas agora vocês vão fazer. Agora foi. Sim, Cauane, tu é a líder de turma, não, né? Não sou não. É, da minha sala é Natane. Não, é William Alves e Ana Clara. E do terceiro A é Natane e Joadson. Ah, tá. Tá certo. Então deve ser. É porque eu confundi, desculpa. Porque tem uma ou são duas Cauanes nos segundos anos. Eu posso ter confundido por conta disso. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, os compostos, né, que vocês estão vendo aí, que é um álcool e é um éter, aí só para a gente relembrar, né? Deixa eu pegar aqui o preto. Pronto. O preto não, o vermelho. Esse álcool, como é o nome dele? A gente sabe dois é só ligações simples an, OH, ol. Então, o nome dele é etanol. E qual é o nome do éter? Né? A gente lembra o éter? É uma parte ox e a outra parte mais o radical, né? Na forma de hidrocarboneto. Então vai ser metox. Deixa eu apagar aqui, pronto. Metox, metano. Se fosse o nome usual, seria aí dimetil éter, né? E o nome usual do álcool é álcool etílico. Tá certo, álcool etílico. Então, eles são isômeros. Por que é que eles são isômeros? Porque eles têm funções diferentes, porém têm a mesma fórmula molecular. Poderia ter, por exemplo, uma outra situação, não essa, mas uma outra situação, eles poderiam ter a mesma fórmula molecular e ter cadeias diferentes, seria isomeria de cadeia. Poderia ter posição diferente, seria isomeria de posição, certo? E os casos especiais, que é a metameria e a tautomeria, tá? Que a gente vai estudar isso aí também. Então, os isômeros são compostos diferentes. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal, só um segundo. Aqui eu tirei print. Deixa eu só tirar disso aqui que eu esqueci. Tá? E agora continuando. Os isômeros são compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Tá? Então você vai ter compostos diferentes, seja na estrutura, seja na função, seja na posição, mas você vai ter compostos diferentes e com a mesma fórmula molecular, certo? O fenômeno é chamado de isomeria, tá? Isomeria, são isômeros.
A isomeria ela pode ser, como eu já falei para vocês, né? Plana ou constitucional e espacial ou estereoisomeria, né? Plana ou constitucional, que é de constituição, ou espacial, que eu também posso chamar de estereoisomeria, tá bom? A plana é justamente aquelas que eu falei para vocês, as cinco, né? Posição, cadeia, função, metameria e tautomeria. E a espacial nós temos a geométrica ou óptica, né? A geométrica cis-trans e a óptica é a isomeria do carbono quiral. Então vamos lá. Plana, isomeria de cadeia, posição, compensação. Essa compensação é a mesma coisa que a compensação é a mesma coisa de posição. Não, a, a compensação é a mesma coisa que metameria. Deixa eu escrever que não está aí, tá certo? Isomeria de compensação é a mesma coisa que metameria. Poxa, tá errado. Deixa eu escrever aqui direito. Pronto. Isomeria de compensação ou metameria. Isomeria de função e tautomeria. Certo? A gente vai ver que isomeria de compensação ou metameria é um caso especial de isomeria de posição. E tautomeria é um caso especial de isomeria de função. Ok? A isomeria espacial, como eu já disse, a gente divide ela em isomeria geométrica, que é a cis-trans, e isomeria óptica, que é a isomeria do carbono quiral. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Não, tudo ok? Beleza. Eu tirei dessa, acho que eu tirei. Pronto. Então a gente vai ver cada tipo de isomeria acontecendo, certo? Essa primeira aí que vocês conseguem observar está representando uma isomeria de cadeia, certo? Isomeria de cadeia. Como assim isomeria de cadeia, professor? Porque se você observar, primeira coisa, vamos saber se é isomeria. A primeira coisa é você saber se tem isomeria. Como é que eu sei que tem isomeria? Certo? Você tem que ver se os dois compostos eles têm a mesma fórmula molecular. Como assim? Ó, vamos ver da esquerda. Ele tem o quê? Ele tem 4 carbonos, ele tem 3, 6, 9, 10 hidrogênios. Vamos ver o outro. Ele tem 4 carbonos? Tem C4. Ele tem 3, 6, 8, 10. Ele tem 10 hidrogênios. Ou seja, eles são isômeros. Ou seja, eles possuem isomeria. Por que que eles possuem isomeria? Porque eles têm a mesma fórmula molecular, certo? Eles têm a mesma fórmula molecular. Como tem a mesma fórmula molecular, eles são isômeros, ou seja, eles têm isomeria, tá certo? Aí o que é que você observa? Bem, se você observar, vamos classificar, eles têm cadeias diferentes. Eles têm isomeria de quê? Eles têm isomeria, o tipo de isomeria, isomeria do tipo plana de cadeia. Só apagar isso aqui. De cadeia. Por que, professor, é isomeria de cadeia? Porque o da esquerda é ramificada.
é cadeia ramificada, certo? E o da direita vai ser cadeia normal. Lembra dessa classificação lá do início do ano que vocês viram com outro professor? Então, a cadeia ela pode ser classificada como o quê? Ramificada normal, saturada e insaturada, né? É, cadeia aberta, fechada, né? Então, essa classificação a gente está usando aqui também. Então, é isomeria plana de cadeia. Por que que é de cadeia? Porque uma é cadeia ramificada e outra é cadeia normal. Alguma dúvida? Hein, gente? Tranquilo isso aí para vocês? Então, vamos embora, tá? Deixa eu tirar um print disso que eu escrevi, porque aí com certeza eu vou ter que apagar. Ó, tá vendo? Vou ter que apagar. Deixa só eu. Opa. Pronto. Então tem assim. É quando os isômeros pertencem, né? Ó, isomeria de cadeia ou núcleo é quando os isômeros pertencem à mesma função química. Tem os dois são hidrocarbonetos. As duas são hidrocarbonetos. Porque as duas estruturas são hidrocarbonetos? Porque são formadas de carbono e hidrogênio. Então são hidrocarbonetos, tá bom? E tem cadeias diferentes. Tem a mesma, são os dois são hidrocarbonetos, não são função diferente, mas tem cadeias diferentes. Então, são chamados de isomeria, possuem isomeria de cadeia, tá? Ambos são hidrocarbonetos e possuem cadeias carbônicas diferentes, certo? Uma outra situação aí, que também o pessoal está me escutando agora.
Ah, tá. Foi minha internet que realmente caiu aqui do local que eu tô e eu tive que dar um jeito aqui e ir pro 4G. Se por acaso der uma travadinha, é justamente por esse motivo, tá? Aí se parar e vocês não estiverem entendendo, aí vocês me falam. Não estiver escutando, vocês me falam, tá? Então deixa eu só voltar aqui o que eu estava dizendo. Tá todo mundo vendo aí a apresentação? E me escutando direitinho? Sim? Ok. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, você tem essas estruturas, e se você observar aqui, eu vou ter a primeira cadeia ramificada e a outra normal, e a de baixo você vai ter fechada e aberta, tá? Então aí você tem as duas situações, você tem isomeria de cadeia. A de cima você tem isomeria ramificada e normal. E o outro você tem cadeia aberta e cadeia fechada. Mas as duas situações, certo? As duas situações não deixa de ser isomeria de cadeia, tá certo? As duas situações não deixam de ser isomeria de cadeia. Alguma dúvida, pessoal? Estou só voltando aqui a conexão mais rápida, porque senão não tem. Pronto. Ok. Só um segundinho. Ok, ok. Então, continuando. Então, essa outra situação, a isomeria de posição, certo? Na isomeria de posição, ó, é quando os isômeros pertencem à mesma função também, tá certo? Mas diferem na posição dos substituintes, né? De um substituinte ou da insaturação. Como assim, professor? Ó, se você observar, ó, aqui a ligação dupla está entre carbono 1 e 2. E na outra, certo? Na outra está entre carbono 2 e 3. Então, a posição da ligação dupla é o que está mudando. É isomeria de posição porque está saindo de uma posição para outra. É a mesma estrutura. Não são cadeias diferentes, não são funções diferentes, não é a mesma função, é o mesmo alceno, nesse caso é o mesmo alceno, poderia ser um alcino também, por exemplo, mas é o mesmo alceno, porém estão na posições diferentes, está no carbono um e 2 e na outra está no carbono 2 e 3, então tem posições diferentes. Já na de baixo, se você observar, o que é que está mudando? Ó, a posição da hidroxila, certo? A posição da hidroxila. Se você observar, a hidroxila no primeiro está no carbono 2 e no outro está no carbono 1. Então, isso é isomeria. Isomeria de posição, certo? Isomeria de posição. Essa isomeria de posição eu tenho insaturação, quer dizer, dupla ou tripla, ou então eu tenho um grupo funcional. Podia ser aí uma amina, né? Um NH2, por exemplo, saindo de um local para outro, tá certo? Poderia ser um NO2, né? Um nitro saindo de um lugar para outro.
Isso seria mudança de radical. Alguma pergunta, pessoal? Ok? Deixa eu só eliminar isso aqui. Pronto. Então, ambos são hidrocarbonetos e diferem na posição da dupla ligação, dessa parte de cima. E na parte de baixo, eu tenho que os dois são álcool, né? Os dois são duas estruturas alcoólicas, são dois álcool. A diferença é que um está na posição 1 e o outro está na posição 2, tá bom? Você tem aí a diferença de posição. E o último que nós vamos ver hoje, né, pelo nosso tempo, é o caso especial da isomeria de posição, que é chamado de metameria ou tautomeria. Se você observar aqui, o que está mudando é ligação dupla ou tripla e posição do grupo funcional, certo? Mas a partir do momento em que vai mudar a insaturação, não, vai mudar o heteroátomo, deixa de ser isomeria de posição e passa a ser um caso especial de isomeria de posição, que é chamado de isomeria de compensação ou metameria, certo? Se você observar, o que está mudando aqui é a posição do heteroátomo, ó. O oxigênio no éter, né? Porque esses dois aqui, eles são éter. Então, o oxigênio no primeiro está entre o carbono 2 e 3. E o heteroátomo está entre o carbono 1 e 2. Então, a diferença da isomeria de posição simples para a metameria é que o que diferencia um do outro é a posição, no caso da metameria, do heteroátomo. Do mesmo jeito aqui, ó, eu tenho 3 carbonos de um lado, ó, no éster, 1, 2, 3, e um carbono no outro, ó. Olha a diferença do outro lado. Eu tenho 1, 2, e aqui eu tenho 1, 2. Se você observar, tem a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que está mudando de posição, certo? O heteroátomo, que no caso aí vai ser do éster. Então, quando muda a posição do heteroátomo, vai ser metameria. Quando muda a posição de insaturação, de grupo funcional, aí sim vai ser de radical também, vai ser classificado como isomeria de posição. Tá? Então aí tem, ó, isomeria metameria é quando os isômeros pertencem à mesma função química e muda a posição do heteroátomo, tá? Muda a posição do heteroátomo, tá bom? Então, nesse caso, vai ser uma tautomeria. Aí, ambos são ésteres e diferem na posição do oxigênio. No caso do heteroátomo, oxigênio. E a de baixo, ambos são ésteres, mas mudam a posição também do oxigênio, né? Da carboxila, tá bom? Então, hoje nós vimos o quê? O que é uma isomeria. Vimos que existe isomeria do tipo plano e do tipo espacial, né? A plana é o quê? Posição, função, cadeia, metameria e tautomeria. A isomeria espacial, ela é geométrica e óptica, né? E começamos aí a estudar a isomeria plana. Da isomeria plana a gente viu isomeria de cadeia, que são cadeias diferentes, normal, ramificada, aberta, fechada, certo? A outra classificação, que é isomeria de posição, é quando muda insaturação, posição de insaturação, posição de heteroátomo ou posição de radical, certo? E a metameria, que é um caso especial da isomeria de posição, em que vai mudar o heteroátomo, tá bom? Com isso, a gente conclui essa nossa participação hoje e na próxima aula a gente continua. Beleza, pessoal? Então, fiquem